Olá, crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a tia Fabi, do Ministério Infantil Ainda Há Esperança. E eu quero dizer que eu e as outras tias, nós estamos com muita saudade de vocês, mas sabemos que é só mais um pouquinho de tempo, logo logo a gente vai estar todo mundo junto, reunido lá na nossa igreja, lá na nossa salinha, né, para saber um pouquinho, aprender mais da palavra de Deus. Mas enquanto esse tempo não chega, a gente tem que continuar aprendendo da palavra de Deus, não é mesmo? E assim como o pastor, ele está ensinando a palavra de Deus para todos nós da igreja, nós tias do Ministério Infantil também vamos ensinar para vocês a palavra de Deus, porque afinal vocês crianças também têm que aprender e praticar a palavra, assim como nós adultos. Então, criança, hoje eu quero levar até vocês uma mensagem. E essa mensagem, ela está onde? Ela está na Bíblia, na palavra de Deus. Vocês lembram, crianças, no último culto que foi falado sobre a criação? Foi ensinado que Deus criou todas as coisas. Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou os animais, tudo o que há. E Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva. Vocês estão lembrados? Pois bem, a nossa história é a continuação. Nós vamos falar de uma coisa que marcou, mudou a história da humanidade, que está lá em Gênesis, no capítulo 3, que conta como o pecado entrou no mundo. Vocês lembram? Deus fez Adão à sua imagem e semelhança. E ele e Eva andavam no jardim todos os dias. E o jardim era lindo, crianças, né? Era cheio de árvores, de animais. Porém, no meio desse jardim tinha uma árvore que Deus deu uma ordem. Vocês estão lembrados? Deus falou para eles: de toda árvore, de todo fruto, de todas as árvores vocês podem comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que vocês comerem, certamente morrerão. Aí, o diabo, sabe, que é o nosso adversário, ele muito astuto, muito do esperto, o que ele fez? Tomou a forma de uma serpente e foi lá falar no ouvidinho de Eva: Eva, sabe essa árvore que Deus falou que não pode comer? Que o fruto, que se vocês comerem do fruto desta árvore, vocês certamente vão morrer? É tudo mentira. Podem comer desse fruto, pode comer porque vocês não vão morrer. E Eva, o que ela fez? Ela acreditou nessa mentira. Crianças, mentira é pecado, não é? Mentira não pode. Mas, infelizmente, a Eva acreditou nessa mentira. Aí ela comeu do fruto e deu também o fruto a Adão. E assim, o pecado entrou no mundo. Que chato, né? Poxa, viu? Deus ficou muito triste quando ele foi falar com Adão e Eva e percebeu que eles tinham feito algo errado. Com a gente também é assim. Quando a gente faz algo errado, que a gente sabe que não pode contar para a mamãe, não pode contar para o papai, ou não pode contar para outra pessoa, porque é uma coisa feia que nós fizemos, aquela sensação que vem dentro do nosso coração, que a gente tenta esconder. E foi isso que Adão e Eva tentou fazer. Tentou esconder de Deus que eles tinham pecado. Deus ficou muito triste. Mas eu vou te contar um segredo. Sabe que a partir desta ação, Deus teve uma grande ideia, uma ideia para salvar todo mundo. Sabe por quê Deus teve essa ideia? Não foi só por causa do pecado de Adão e Eva.
porque através deste pecado, nós, descendentes de Adão e Eva, também viemos com o pecado. Deus fala na sua palavra, lá em Romanos 5:23, que todos pecaram e todos estão separados de Deus. Então, Deus precisou criar esse plano para poder nos aproximar novamente dele. E é aí que entra Jesus. E é aí que entra um plano perfeito. Lá na palavra de Deus, em João 3,16, diz que Deus amou o mundo. Ele amou de tal maneira que deu o seu Filho, o único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Ah, um detalhe, essa morte que a tia fala, não é aquela morte que quando as pessoas ficam doentes e morrem, e daí o corpo volta para a terra. Não é essa morte que a tia está falando. Nessa morte é a separação, é o pecado. Quando o pecado entra no nosso coração, como Deus é santo, ele nos separa de Deus. Então essa é uma morte espiritual. Deus está falando desta morte. Por isso que ele quer que a gente se reaproxime. E nesse plano tão perfeito, Deus ele é tão bom que ele não quer deixar ninguém de fora desse plano. Então sabe o que ele fez? Além de deixar tudo escrito em toda a Bíblia, sabe o que ele fez? Para que todos, desde o mais pequeno até o mais velho, aquele que sabe, que não sabe ler, possa identificar esse plano dele para nós, para nos salvar. E é esse que eu vim falar hoje. Esse plano se chama Livro Sem Palavras. Isso. Deus deixou o seu plano todo escrito sem nenhuma palavra. E eu vou mostrar para você hoje como vai ser facinho identificar esse plano de Deus para as nossas vidas. Aqui dentro da minha Bíblia, eu tenho o livro sem palavras. Pode ser que na sua Bíblia não tenha, mas você vai conseguir identificar o plano de salvação em qualquer lugar que você for, porque ele é feito de cores. Nesse plano, você pode ver que a primeira página desse livro ela é dourada ou amarela. Sabe por quê, crianças? O que essa página nos lembra? Sabe o que Deus faz lembrar no dourado? Faz lembrar a gente de ouro, de tesouro, de coisas valiosas. Deus, ele é valioso. Ele é o que nos criou. E ele mora num lugar maravilhoso, que é o céu, que é onde ele quer nos levar. Então essa página é para lembrar que ele está lá no céu nos aguardando. E que lá no céu as ruas são de ouro, as portas são de cristais e tem moradas lindas para a gente. Então essa cor dourada é para a gente lembrar desse céu que Deus está esperando. Porém a nossa próxima página, que é a página escura, ela nos faz lembrar o quê? Do pecado. O pecado, quando ele entrou, quando ele está aqui no nosso coração, ele deixa o nosso coração assim, ó, todo escuro, né? Porque o pecado, ele é o desejo que a gente tem. A gente nasce com esse desejo de fazer as coisas que não agradam a Deus. Mas o que não agrada a Deus, o que é mesmo? É tudo que eu falo, que eu penso, que eu vejo e que eu faço que não agrada a Deus. Isso é pecado. E ele deixa o nosso coração assim, ó, bem escuro. Então, crianças, qual foi o plano perfeito? Sabe o que a página vermelha nos fala?
que o plano perfeito é que Deus enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor, para morrer por nossos pecados. Vocês estão lembrados que Ele foi pregado numa cruz, né? Ele foi judiado, Ele foi chicoteado, Ele foi xingado, humilhado, e Ele derramou todo o seu sangue para que os nossos pecados, Ele levou a toda a nossa condenação, tudo que era castigo que vinha sobre nós foi sobre Jesus na cruz. Ele derramou o seu sangue por todas as nossas dores, pelas nossas enfermidades, pelas nossas tristezas. Então Ele levou todo o nosso pecado naquela cruz. Então por isso que a cor vermelha, ela nos lembra esse ato tão valioso de Jesus por nós. E com esse ato, quando a gente reconhece que Jesus, Ele nos salvou da condenação, Ele nos salvou de ir para o inferno, a folha branca, ela nos lembra que Ele nos perdoou. E quando Ele nos perdoa, o nosso coração fica limpo como a neve, fica branquinho, branquinho. Só que para por aí? Não, crianças. Quando a gente aprende e reconhece que nós pecamos e que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados e que nós pedimos perdão, nos arrependemos e pedimos perdão de todo o coração, que o nosso coração fica limpo, o que vem depois? Nós precisamos crescer. Essa folha verde, ela representa, ela é igual uma árvore. A árvore não é verdinha? Então, ela representa isso. E a árvore cresce, 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 cresce e fica grandona. Então, essa folha verde é para lembrar que a gente precisa crescer na graça e no conhecimento, que a gente precisa estudar a palavra de Deus, que a gente precisa orar todos os dias, para a gente crescer junto com Deus, para esperar, já que a gente tem a nossa salvação, para a gente esperar quando Deus for nos levar para morar lá no céu, que a gente esteja pronto, preparado para ir com Ele. Então, crianças, esse é o plano da salvação, é o plano que Deus nos deixou, é o plano perfeito que Ele fez para que todos nós pudéssemos ser salvos. Então, eu espero, crianças, que vocês tenham gostado dessa mensagem de hoje. Quando eu criei e a vida eterna eu ganhei.
Então, crianças, que a gente possa ter a certeza que a partir do momento que nós cremos nesta palavra, que nós cremos que Jesus entrou no nosso coração e perdoou os nossos pecados, que nós temos a nossa salvação.